Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família, na verdade, eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho. Hoje eu não estou em Cascavel, Paraná. Estou visitando a minha sogra nessa cidadezinha aqui, ó, no interior de São Paulo, aqui próximo a Sorocaba. Hoje é terça-feira. Pessoal, quero falar um pouquinho com vocês. A cidadinha aqui é Pilar do Sul, fica a 40 quilômetros de Sorocaba. Pessoal, quero dar sequência aqui no assunto que eu iniciei falando sobre o adultério do meu pai e as feridas da infância. Então eu quero contar para vocês mais uma experiência. No primeiro vídeo e no último vídeo, né, eu falei sobre a experiência com as minhas irmãs, né, a violência do meu pai, a gente tem que sair correndo para dentro, pro meio da rua. E hoje eu quero contar uma outra experiência. Eu senti no meu coração de contar essas experiências para vocês. E no final eu vou, não sei se vai sair 4 ou 5 vídeos, tá? Mas no final aí eu vou falar para você como Deus me curou dessas memórias, como eu encontrei a paz, como eu voltei a ter paz na minha vida e a acreditar na vida, acreditar na família, tá bom? Então eu peço que você, só uma moto aqui, eu peço que você fique comigo até o final, tá bom? Que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, tá bom? Vou colocar o celular aqui para ficar mais fácil para eu falar, e aí a gente vai conversar. Então, pessoal, eu quero ler aqui com vocês Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 24, diz assim: Eu digo, Adonai é tudo o que tenho, por isso porei minha esperança nele. Então eu quero basear essa conversa nossa hoje nesse texto, né? Porei a minha esperança nele. Pessoal, eu lembro que eu devia ter uns 5 anos de idade, né? E nós estávamos passando um momento difícil, minha mãe, com falta até de alimento dentro de casa. E a minha avó chegou em casa e viu a minha mãe naquela situação e conversou com as minhas tias e elas se juntaram. E elas fizeram uma compra no mercado para nós. E eu lembro-me que era mais ou menos um horário desse, agora está escurecendo aqui. Estava escurecendo já estava início da noite, né? E eu lembro dos alimentos em cima da mesa. E a minha avó estava sentada no sofá, o meu avô ao lado dela, minha mãe na cozinha, minha irmã na sala. E o meu pai chegou e ele viu aquele alimento em cima da mesa. E ele pegou aquele alimento e começou a jogar tudo no chão. Eu lembro que ele pegou um saco de arroz grande, jogou no chão, estourou aquele saco de arroz. Aí ele pegou um saco de açúcar. Aí ele pegou um saco de feijão e foi jogando no chão. Estourou tudo, virou aquela monte de comida espalhada pelo meio da sala. Eu lembro que minha avó, com a cabeça assim, a minha avó muito cristã, mulher de Deus, e ela dizia assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E eu lembro o meu avô do lado da minha avó, parado, olhando para baixo assim, sem fazer nada. Ali, ainda bem que ele não levantou daquele sofá, porque podia ter dado uma morte aquele dia ali, né? Hoje eu entendo que a minha avó orar foi o que manteve aquele ambiente. Estava ruim, mas pelo menos manteve o equilíbrio ali do meu avô. E eu lembro que depois eu e minha irmã nos abaixamos, né? Depois que acabou aquela confusão ali, eu não lembro onde que o pai foi, se ele saiu, não lembro. Eu só lembro de eu e minha irmã, minha mãe varrendo ali, tentando, e eu e minha irmã tentando salvar a comida ali, tentando separar a comida que tinha tudo misturado ali, pra gente poder ter mantimento.
Esse fato, ele me trouxe assim muita dificuldade no meu pensamento, na minha mente. Então, durante muitos anos da minha vida, até quando eu era adolescente, eu pensava assim, o que ia ser do meu futuro? Eu não conseguia ver futuro, entende? Eu não conseguia me imaginar casando, eu não conseguia imaginar eu trabalhando, eu não conseguia imaginar eu tendo uma vida, eu não conseguia. A única coisa que eu pensava assim, às vezes eu pensava assim que eu ia ser um mendigo, que eu não ia ter nada, que eu ia ser um coitado. E por muito tempo da minha vida eu tive muito medo assim de passar fome, de passar necessidade, muito medo. Era um medo assim descontrolado, na verdade. E me bloqueava. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, e aí eu já tinha aceitado Jesus, já tinha ido para o Evangelho, já tinha me batizado, tudo. Eu com esse medo, eu tinha medo de minha mãe passar necessidade, o meu irmão passar necessidade, minha mãe trabalhava, meu irmão era menor, minhas irmãs já tinham casado, e eu carregava muito aquela cobrança sobre mim, né, aquele peso, né, que eu tinha que fazer alguma coisa pela minha mãe e pelo meu irmão. Eu carregava muito peso. E eu lembro que numa manhã a gente estava num encontro de jovens na igreja, numa chácara, e eu comecei a pedir para Deus, né, que eu não queria mais carregar aquele peso, né? E eu lembro que uma irmã veio orar por mim. Ela colocou a mão nos meus ombros. Eu estava sentado num campo de futebol, numa grama, ela andando pelo meio dos jovens, orando pelos jovens, e ela botou a mão nos meus ombros atrás de mim e começou a orar. E Deus falou na boca dela. Deus falou assim: Senhor, tira dele todo o peso e toda a responsabilidade de pai, porque eu achava que eu era responsável pela minha mãe e pelo meu irmão. E além desse episódio, teve um outro episódio que eu estava num retiro também, e aí a gente foi orar num campo assim, e eu pedi para Deus, por que eu tinha aquele medo de não ter as coisas, aquele medo de passar fome, e eu comecei a pedir para Deus. E eu sentei assim, perto de uma árvore, num barranquinho assim, né? Eu sentei, num barranco. E eu sentei ali e eu fiquei com a cabeça baixa e eu pedi para Deus, por que eu tenho esse medo, Senhor? Por que eu tenho esse medo? E na hora, assim, é como se eu tivesse visto aquele filme, daquela cena do pai jogando os alimentos no chão. Aquilo me deu um choque, sabe? Me deu um choque assim, pá. Um choque na minha mente. E eu entrei num choro assim profundo. Mas um choro como uma criança. Nessa época eu devia ter quase 19 anos. E eu chorei muito. E eu comecei a entregar aquilo para Deus. Falei, Deus, eu não quero mais carregar esse medo. Eu não quero mais carregar esse peso sobre mim, né? Então foi uma das curas que Deus fez por causa desse episódio que eu contei para você do meu pai. E na vida adulta, hoje eu já posso dizer que eu estou mais equilibrado, tá? Mas é uma coisa que eu tenho que lutar sempre, parece, sabe? Porque se tem uma coisa que me deixa assim revoltado, é quando eu ouço história assim de que alguém negou comida para alguém. E tem gente assim, tá, gente? Infelizmente. Tem gente que nega comida. E quando eu ouço esse tipo de história, uma vez eu ouvi a história de um amigo que ele morava com a madrasta dele, né? O pai dele tinha casado com a amante do pai da mãe dele, com a amante do pai dele, ele tinha casado com a amante, e esse rapaz foi morar um tempo com essa amante, né? Com o pai dele, e aí já eram casados e tal. E aí ele contou que uma vez ele chegou em casa e eles tinham feito compra e não tinha coisas no armário. E aí depois, um dia que ela saiu, ele foi olhar no guarda-roupa, ela escondia comida no armário, no guarda-roupa. Então essa história dele também me deixou muito revoltado, assim, com muita raiva, né?
O que eu estou querendo dizer, pessoal? É que o adultério do meu pai, o adultério do meu pai, pessoal, ele provocou esses problemas na minha alma, essas dificuldades. E durante muitos anos eu tive que lutar contra isso, tá? E eu demorei para aprender a descansar em Deus, para entender que Deus supre todas as nossas necessidades, que Ele guarda a nossa vida, as nossas necessidades, Ele dá o alimento de cada dia, né? Ele trata os animais, Ele sustenta toda a natureza, todo o ecossistema, Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder, né? E Ele me sustenta também porque eu sou a sua imagem e semelhança. Mas eu demorei muito tempo para entender isso, por causa dessas coisas que eu vi meu pai fazer, regular comida para a família, para os filhos, né? E o que eu aprendi, pessoal, com tudo isso? Que nós temos que inverter a história. Se você sofreu um trauma numa área, você tem que inverter essa história. Você tem que falar com Deus sobre isso. Você tem que entregar isso para Deus. Você tem que falar essa dor para Deus. Mas você tem que inverter. Então, eu particularmente, não tem coisa que me satisfaz mais do que ver minha filha comer. Sabe? Não tem coisa que me dá mais alegria do que ver a minha filha se alimentar. Sabe, às vezes eu até peco pelo excesso, mas assim, me dá muita alegria, muita satisfação ver ela comer. Outra coisa que eu vejo, pessoal, que eu faço de manhã, assim, quando eu estou em casa, minha esposa está em casa, eu gosto de acordar mais cedo. Eu gosto de acordar. Desculpa o barulho, tá, pessoal? Mas eu deixei fazer o vídeo assim pra ficar mais original. Eu gosto de acordar mais cedo para poder fazer o café. E aí eu preparo o café. E aí eu vou lá e chamo as meninas para comer. E preparo ali a mesa, tudo bonitinho, das coisinhas que ela gosta, pão de queijo, um doce chamado Carolina, bem gostoso. E a gente faz ali o nosso café, né? Eu gosto de cozinhar para elas, né? Agora minha esposa começou a trabalhar, então agora estou cozinhando mais. Então essas coisas, pessoal. Gosto de ir no mercado, amo ir no mercado comprar, amo. Amo ir no mercado, pessoal. É uma coisa maravilhosa. Então, assim, eu aprendi com Deus que quando você sofre uma ferida, a maneira de você curar essa ferida é você perdoar a pessoa que te feriu e aí você agir o contrário daquilo que agiram com você. E esse é o grande problema das pessoas, elas não conseguem fazer isso, porque elas não perdoam. Então eu quero dizer para você, perdoe, acredite no amor. Diz um texto lá em Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então não se canse de fazer o bem, não se canse de amar, não se canse de perdoar, né? Eu já falei muito aqui no canal sobre perdão, né? Nem todo o perdão que você vai dar você vai ter que restaurar um casamento, porque às vezes a solução para você é sair de perto dessa pessoa, porque essa pessoa não quer, entende? Mas esteja sempre aberto para perdoar. Perdoar é mandamento. Isso tem que fazer parte da tua vida, como a comida que você come, como a água que você bebe. Você tem que perdoar, tá? Porque esse é o mecanismo que Deus criou para curar o seu coração, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais esse vídeo aí do canal, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Desculpa aí se a imagem não ficou muito boa, o barulho, mas eu parei aqui na frente da casa da minha sogra agora para fazer o vídeo, final do dia, e espero que você tenha gostado, tá bom? Farei mais um vídeo falando sobre isso, mais vídeos falando sobre essas memórias com meu pai, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.